rapaziada do Corinthians, tô na área. Eu de volta, seu noticiarista fiel, para trazer aqui mais notícias do nosso timão. E já começo pedindo a vocês que se inscrevam no nosso canal, o Timão Mania, e dedurem o ícone do joinha do vídeo para, como sempre, receberem todos os dias as grandes novidades do nosso timão e que a fiel torcida precisa saber sempre. E se vocês quiserem mesmo conferir todas as notícias do timão, então vejam até o finalzinho do vídeo, tá ok? E agora vamos de boa pro vídeo de hoje, Vitão. Como vocês já sabem, nós lançamos aqui nesta semana um novo quadro que terá sua estreia a partir de 1º de fevereiro de 2020 e, claro, vocês vão poder enviar um único vídeo cada nesta primeira semana de estreia, onde você, torcedor, terá a oportunidade de dar seu palpite ou pitaco sobre assuntos diversos e escolhidos semanalmente a dedo pela equipe do Timão Mania, e isto vai ser bem legal. Nós estamos torcendo por isto. É preciso lembrar que o vídeo deverá ser enviado para o nosso direct da página oficial do canal no Instagram, @TimãoMania, e para participar é bem simples. Agora, por favor, se liga e ouça atentamente as regras a seguir. Primeiro, você deverá gravar este vídeo com seu celular na posição horizontal, com ele deitado, enviando uma mensagem, uma gravação, enfim, com sua imagem frontal tipo selfie, pegando um pouco acima do umbigo e enquadrando até o alto da cabeça. Segundo, você deverá falar sobre aquele determinado assunto escolhido por nós na semana e devendo ser direto e reto, ou como diríamos, papo reto e sem muita enrolação. Terceiro, esta gravação deverá ter um tempo mínimo de 20 segundos e no máximo 60 segundos cravados. Quarto, o vídeo deverá também ser gravado com uma boa iluminação, preferencialmente à luz do dia ou em ambiente bem iluminado. Uma dica, tente gravar dentro de um carro que fica bem legal também. Quinto, o áudio terá de ser gravado de forma clara, com bom som, não podendo o torcedor gritar ou falar alto, ou até mesmo se utilizar de palavrões ou xingamentos quaisquer que sejam. Sexto, também não poderá ser uma imagem muito distante, pequena ou com o celular em pé, mas bem enquadrada na horizontal tipo full, como normalmente a galera costuma fazer com as famosas selfies em vídeos. Portanto, não serão aceitas imagens gravadas com o celular em pé. Sétimo, também não serão aceitos vídeos com tempo acima do estabelecido aqui, aqueles muito extensos, e isto como regra fundamental para sua participação aqui. Oitavo, cada semana serão escolhidos somente 3 destes torcedores e destas gravações, e dentre as melhores, nós as publicaremos apenas essas 3, no meu, no nosso, no seu canal Timão Mania, o único canal que dá voz ao seu seguidor apaixonado. Nono, os que não forem escolhidos, por favor, não desanimem. Vocês poderão continuar participando dos novos assuntos lançados a cada semana, sendo autorizada apenas uma única participação para cada torcedor no mês, para que então possamos dar chances maiores a esta galera imensa, que é a maior torcida do país, com certeza. Décimo, então não perca esta oportunidade, meu caro. Você já poderá enviar seu vídeo a partir do mês de fevereiro, não antes, lembrando que o mesmo será analisado criteriosamente pela nossa equipe de editores e escolhido para o novo quadro do canal Timão Mania, que vai se chamar Diz Aí, Torcedor. 11º, lembrando novamente que só poderá ser enviado um único vídeo apenas com seu primeiro e segundo nomes ou sobrenome, a cidade de onde está gravando, a sua idade e, preferencialmente, vestido com o nosso manto alvinegro ou um boné, ou mesmo com a bandeira do Timão ao fundo. 12º. Então, para a gente começar, o primeiro assunto da estreia do novo quadro nesta primeira semana aqui no canal Timão Mania, nós indicamos então o título sugerido pela nossa equipe e também pelo nosso noticiarista que vos fala, o Fenofiel, e que é o seguinte: o que você achou da pré-temporada? Então, diz aí, torcedor. 13º. Lembre-se que os vídeos só deverão ser enviados para o nosso direct no Instagram, @TimãoMania, e nos comentários bem abaixo, no final do nosso vídeo diário postado no YouTube, se puder, dê alguma outra sugestão para que nós possamos melhorar mais e mais o conteúdo aqui do nosso melhor canal da mídia alternativa do Corinthians, com certeza. Então, mãos à obra, torcedor fiel. Ou melhor, pega agora o seu celular aí, seu smartphone, e já grava meu. E só começa a enviar a partir do mês de fevereiro, certo? Não envie antes do dia 1º de fevereiro de 2020, podendo não ser aceito, ok? O que você está esperando aí, mano? E vai, Corinthians! Bom, a equipe do Timão Mania torce para que você tenha gostado desta proposta e deste novo formato de vídeo no YouTube, porque pretendemos trazer este quadro aqui para o canal pelo menos uma vez por semana, em um dia fixo, e esta será a oportunidade de darmos voz a você, torcedor apaixonado pelo seu time do coração e que todos sabemos é o poderoso Timão.
A seguir nós vamos direto para as principais notícias do Coringão de hoje. Então, eu, Fenofiel, sigo daqui. Corinthians! Ontem foi dia de Copinha e, consequentemente, o último dia para a equipe de Diego Coelho, que acabou perdendo a partida para o Internacional por 3-1. Não me surpreende tanto este resultado, já que o nosso time tinha muitas limitações técnicas, principalmente na parte defensiva, onde os dois zagueiros apareciam muito, o Henrique e o Manuel, jogando, mas enfim, como já é tradição, sempre apontamos jogadores que poderiam subir para o elenco profissional do Timão, que hoje é treinado por Thiago Nunes, e para mim, os únicos que teriam chances hoje seriam o atacante Gabriel Pereira, que se mostrou muito habilidoso e com um chute bastante preciso de fora da área, e também o lateral direito Daniel Marcos, que tem muita ofensividade, além do que cairia como um bom reserva pro Fagner. Mas, e aí, Fiel? O que vocês acharam do Timão na Copinha? Foram longe demais ou poderiam ter alcançado a final? E também, quem vocês acham que dá pra promover pro nosso profissional? Comenta aí. Corinthians! O volante Ralf acertou nesta semana os últimos detalhes a respeito de sua rescisão com o Corinthians e ele vai receber todos os valores de salários aos que tem direito até o final de seu vínculo, que se encerraria em dezembro. Segundo o site Meu Timão, o jogador não abriu mão do dinheiro a que teria direito, aceitando apenas receber o parcelamento de seu pagamento para que não prejudicasse tanto o clube. Fora dos planos do Thiago Nunes, o volante já está liberado para acertar com qualquer clube em 2020, mas aí eu te pergunto, torcedor, onde está a economia que a diretoria disse que ia ter, liberando o Ralf, porque, querendo ou não, vão ter que pagar os salários dele do mesmo jeito que pagaria caso ele continuasse no clube. Bem, este aí é mais um que vai para a prateleira de acordos sem pé e nem cabeça, feitos por esta diretoria que nós temos hoje. Parabéns aos envolvidos. Corinthians! Amanhã é dia de Corinthians e também é dia de estreia no Paulistão, mas pode ser que nem tudo sejam flores. O volante Cantillo não vai participar do primeiro jogo oficial do Corinthians no ano, e o motivo é que o jogador ainda não foi inscrito no BID da CBF e nem no sistema da Federação Paulista. E, para piorar, ao que tudo indica, Thiago Nunes deve colocar o Richard como substituto do colombiano. E como todos sabemos, os dois jogadores são bem opostos no jeito de jogar. Um é mais de marcação e o outro é mais de marcação e com passes. Mas desejem boa sorte para nós, né? Até porque vamos precisar. Corinthians! Ontem o presidente André Sanches soltou o verbo na Fox Sports reclamando da torcida e da imprensa que vivem tentando colocar crise no nosso timão. Vejam o trecho. O jogador não abrir mão de nada, tem que se pagar o contrato 100%. Isso é lei. O Ralf abriu mão do 13º, o Ralf abriu mão de férias, o Ralf abriu mão do fundo de garantia e fizemos um acordo que ele tem mais ou menos 3,5 milhões para receber em 24 vezes. Só isso. Quer dizer, a informação de que ele recebeu 90% de aumento do ano passado, ela não está correta. É isso? Quem a gente falou é muito mentiroso. Aliás, o que está tendo no futebol hoje é só mentira, porque cada um fala o que quer, pô. Não, a gente tem a informação... E você liga pro André, empresário do Ralf, se ele não foi avisado em novembro que o Ralf, infelizmente, não interessava pro treinador. Quem decide se vai jogar com esse jogador ou não é o treinador. Se eu interfiro no treinador, é porque eu tô me metendo no treinador. Se eu deixo o treinador fazer o que quer, é porque o treinador faz o que quer. Renova o Danilo, pô, é um asilo. Era melhor dar uma placa pro Danilo, dar uma camiseta e festejar o Danilo. Não, é uma casa de asilo, é uma casa de... Tira o Ralf, é um absurdo tirar o Ralf. Todos reclamam de tudo, pô. Além disto, ele falou de uma vez por todas que o Corinthians não negocia com Rony e nunca negociou. E uma outra informação, o Rony tem alguma possibilidade ainda no Corinthians, Andrés? O Rony nunca teve nada no Corinthians. O Corinthians não conversou com o Rony, nunca conversou com o Petralha, nada. Não teve nada. E ele falou que eu estou em Curitiba contratando o Rony. Não tem nada do Rony. Tá bom. Muito obrigado pela participação do senhor aqui no debate final. Estamos sempre... Nosso presidente está muito nervoso com esta imprensa e tem que ser assim mesmo, pois não pode dar boi. Corinthians! O atacante Pedrinho, que está fora do timão por estar na seleção brasileira, deixou claro que não tem negociações com nenhum clube de fora e disse que está com a renovação apalavrada até 2023, com a diretoria do Timão ao afirmar: sempre falei que o meu pensamento é estar jogando em um grande clube como o Corinthians. Não tenho pressa para sair. Fico feliz por estar jogando no Corinthians e ficando mais uma temporada, vou dar o meu melhor. Se Deus quiser, vou renovar quando voltar e ficar mais este ano. Acredito que o professor Thiago Nunes está ansioso para colocá-lo junto com os titulares de seu time e vai ser bom, ele na ponta e o Janderson na outra. Corinthians!
Bom, este foi o nosso giro de notícias de hoje do nosso canal e eu volto amanhã com outras novidades e destaques do dia a dia do Timão em seu canal Timão Mania e sempre animando a todos com as nossas notícias do Corinthians. Obrigado pelo apoio desta grande torcida e continuem com o dedão no joinha do vídeo, fazendo também as inscrições para quem ainda não as fez. Indiquem nossos vídeos para os amigos corintianos para que eles nos ajudem a fazer trabalhos cada vez melhores e com notícias sempre importantes e atualizadas para você, torcedor fiel. Vocês já estão conosco nesta parceria de sucesso. Certinho, fiel? E vai, Corinthians! Corinthians!